Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Meus queridos, eu quero trazer a palavra, eu queria ter trazido já semana passada, o título é Você foi chamado para ser, não apenas fazer. Você foi chamado para ser. Dá uma olhadinha, por gentileza, o que a Bíblia nos diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12. Você foi chamado para ser. João 1:12. É um texto muito conhecido, mas é importante nós nos lembrarmos desse texto nessa manhã para a nossa introdução. No entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Uma das coisas que mais gera insegurança na vida do cristão é não saber quem ele é. Uma das coisas que mais gera insegurança diante de grandes decisões é ter dúvida acerca da própria identidade. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de homens e mulheres que passaram por privações, por simplesmente não saberem o que elas tinham direito e quem elas eram. Você deve se lembrar daquele sujeito, e é uma história verídica que nos anos muito antigos para trás aí, foi atravessar o oceano de navio, e ele se preparou um pão bem grande, preparou um queijo bem grande, e entrou no navio, e naquelas épocas antigas isso demorava semanas e semanas. Primeiro dia um pedaço de pão, um pedaço de queijo, come na cabine dele. Segundo dia pão e queijo. No terceiro dia já estava meio borrachudo. No quarto dia já estava meio duro. No quinto dia já estava com bolor. No sexto dia não tinha mais o que comer ali daquele queijo, daquele pão. E ele começou a ficar com fome no sétimo, no oitavo dia, até que ele passa, andando lá fora do navio, ele sente aquele cheiro daquela sopa. Era dia de Jesus, era uma quarta-feira. Ele sente aquele cheiro e ele, desesperado de fome, fala para o cozinheiro: olha, você não me consegue pelo menos um pratinho dessa sopa? Nós temos mais 15 dias de viagem. Esse cozinheiro, ele: deixa eu ver se a tua passagem. Ele olha assim: tá, você não tem direito só a sopa é só a entrada, você tem direito a um filé, você tem direito a batatas assadas, você tem direito a... Aliás, você tinha direito todos esses dias, de 3 refeições completas. Essa é a tua passagem. Meu irmão, não é o que acontece conosco muitas vezes? O fato de não sabermos quem somos nos leva a privações. Você foi chamado para ser. A grande questão: como eu sei quem eu sou? Como que eu faço? Como que eu melhoro a percepção de mim mesmo, acerca de mim mesmo? Pessoas, por exemplo, entram em cantos da vida de depressão, de tentativa de suicídio. Se você puxar a cordinha lá no fundo, tem a ver com essa insegurança de não saber quem a pessoa é. Como que eu sei então quem eu sou? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero destacar nisso: para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem Jesus é. Não tem outro jeito. Para você saber quem você é, as promessas que lhe dizem respeito e o que você tem direito, só tem um jeito: você precisa saber quem Jesus é. Meu irmão, isso que o Jefferson falou aqui só faz sentido quando você sabe quem Jesus é. Quando você é a extensão do Senhor Jesus naquele lugar. Não é entregar sopa por entregar sopa. É manifestar o poder de Deus naquele lugar. Vir para a igreja por quê? Eu preciso saber quem Jesus é. Veja alguns textos que eu separei para nós começarmos a desanuviar alguns conceitos e clarificar outros. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 6, você não precisa abrir, o versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E você vai perceber pelo Evangelho de João que Jesus, ele assume a identidade dele várias vezes.
Às vezes nós ficamos acanhados, ficamos assim meio acabrunhados, ficamos assim meio tímidos, porque não sabemos quem somos e não sabemos porque não sabemos quem Jesus é. E você já deve ter se deparado com muitas pessoas que dizem: a todas as religiões levam a Deus, importante é ter fé. Dizer o quê? Você não pode impor a tua vontade nos outros, a tua religião, só porque você é crente, não quer dizer que todo mundo tem que ser crente. Jesus, ele assume a identidade e Jesus não tem nenhum problema de autoestima baixa. Você já percebeu isso? Ele, quando ele diz: ei pessoal, eu sou o pão da vida. Imagine a cena. Eu não consigo crer que Jesus reuniu os discípulos dele e falou bem baixinho: Pedro, Tiago, viu? Oi Jesus, só para vocês, hein? Mas não espalha. O quê? Eu sou o pão da vida, tá? Mas não espalha. Vai que a pessoa descobre. E eu não tenho tanta certeza assim também. Não, Jesus ele sobe em algum banquinho, em algum lugar. Eu sou o pão da vida. Não é maravilhoso isso, meu irmão? E com isso ele está dizendo: eu posso nutrir você, eu posso cuidar de você, eu, Jesus, me responsabilizo pela tua caminhada na terra e depois dela também. Não é maravilhoso isso? Você percebe que a gente fica tímido quando não sabe quem é e não sabe porque não sabe quem Jesus é? Essa semana que passou, você não passou por algumas lutas, alguns momentos difíceis e teria feito um bem tremendo lembrar que Jesus era o pão da vida? Ele sacia a tua fome, a tua sede, a tua angústia. Ele. E ele disse: eu sou o pão da vida. E está escrito, está registrado. Não apenas isso, mas Jesus também. Ele diz em outro texto, no capítulo 10, versículo 9, pessoal: além de eu ser o pão da vida, eu sou a porta. Você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que entrar por aqui, por Jesus. É interessante que Jesus, ele em momento nenhum diz: eu sou uma porta, eu sou uma opção. Eu sou a porta. Meu irmão, o teu Senhor não tem problema de autoestima baixa. Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias e Ele assumiu a sua identidade. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes acabamos por desconhecermos a nossa identidade, acabamos assumindo um papel de vítimas, de coitadinho. Meu irmão, você não é coitadinho. Jesus quis que você vivesse agora, nesses dias. Dias de abrir novas igrejas, dias de distribuir sopa para os necessitados, dia de levar cobertor. Eu sou a porta. Jesus diz também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você lembra-se disso ou não? Por que a insegurança? Por que o medo? Então, se ele assumiu essa identidade, pessoal, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus também, ele diz: eu sou a luz do mundo. Se fosse hoje em dia, provavelmente Jesus seria processado por feministas. Como que pode você, homem, dizer que é a luz do mundo? Pois sou mesmo. Seria processado talvez por correntes de esquerda. Onde já se viu? Quem é você para dizer que só você é a luz? Pois eu sou a luz do mundo. Meu irmão, quanto mais claro ficar para você e para mim quem Jesus é, mais claro fica quem você é. Não está dizendo então que essa mesma luz está em mim? Sim. Essa mesma autoridade da porta que Jesus diz está em mim? Está. Você percebe que não se trata de levar uma sopa, mas se trata de apresentar Jesus para a pessoa? Você percebe que não se trata de levar uma madrigal lá para uma pessoa que está com frio, mas se trata de apresentar a porta, dar a chance daquela pessoa dizer: eu quero Jesus? Mas por que a igreja no Batel? Você percebe que Jesus disse: eu sou a luz? Por que não acender essa luz ali, através de você, para que aqueles jovens tenham a chance de dizer: ei, eu quero Jesus? Eu me lembro de um pastor, eu nunca esqueci essa história. Ele gostava de ouvir os cânticos de uma igreja bem tradicional, e ele parava todo domingo a moto dele do outro lado da rua, encostava na moto, acendia um cigarro e ficava ouvindo os louvores do outro lado da rua. Como se aqui do lado da BR tivesse alguém ouvindo os louvores do Paulino, fumando. Meses. Nenhum crente atravessou a rua para dizer: ei, você não quer entrar na igreja? Você não quer... Ele foi se converter anos mais tarde. Por que isso acontece? Uma confusão na própria identidade. Não, mas se eu for lá, ele vai se ofender.
Imagine, ele fuma. Não, meu irmão. Você representa a luz do mundo. Amém? A Bíblia diz mais, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão eu sou. Esse é Jesus, meu irmão. Arno, para eu saber disso eu preciso ler a Bíblia. O Instituto 316 te ajuda demais nisso também. Agora, uma vez, até aqui a nossa introdução. Ok, para eu saber quem eu sou, a primeira coisa, eu preciso me aperfeiçoar, preciso saber quem Jesus é. Eu sugiro para você, para os líderes, leia o Evangelho de João. Todas essas citações que eu falei estão no Evangelho de João, onde Jesus, ele assume a sua identidade, ele deixa claro quem ele é. Quando você vê o Evangelho de Marcos, você vê as obras de poder, de cura. Mas em João, você vê essas declarações maravilhosas, onde Jesus não deixa a menor dúvida de quem ele é. Em segundo lugar, uma vez que eu sei quem Jesus é, quem sou eu? Quem é você? O primeiro texto nós já lemos de João 1,12. Deus deu a você o poder de ser filho de Deus. Meu irmão, você entende isso? Você percebe quem você é nesses dias? Você percebe que você é o filho de Deus? Você e Deus são a maioria. Você já percebeu isso? Você já percebeu que até esse friozinho Deus tem que autorizar sim ou não? Você já percebeu que Deus tem que autorizar qualquer coisa chegar na tua casa? Deus deu a você o poder de ser filho de Deus. Quem governa sobre esse mundo não é Covid, não são partidos políticos, não são governos, é você. Você que é o filho de Deus. É você que manda parar de chover, manda parar de fazer frio, manda sair sol. É você. Deus deu a você o poder de ser feito filho de Deus. A Bíblia diz também em Atos 1,8, referindo-se a uma palavra de Jesus: e você será minha testemunha. E aqui eu quero caminhar para a segunda parte que eu quero dizer. Muitas pessoas têm crises hoje em dia sobre o fazer. A pessoa até se convence até essa parte da mensagem. Ok, eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo quem Jesus é, eu sei que estou aqui para governar, só que a Bíblia não para aqui. A Bíblia também fala sobre o fazer. E por que muitas pessoas têm crise sobre isso? Alguns porque fizeram muita coisa em nome de Deus, mas na força da carne. Fizeram para tentar agradar a Deus e ser aceitos por Ele. Deus não aceita isso. Aí caiu-se no outro extremo, então não vou fazer nada. O mundo que se exploda. Se Deus quer salvar, Ele que manda Jesus de novo. Eu não vou fazer nada. E aí são dois extremos que não são saudáveis. Quando eu começo a olhar para a Bíblia, e nós vamos ver também no Evangelho de João, Jesus ele chamou você para ser. E quanto mais você entende quem você é, mais você faz as obras que Ele preparou para você. Amados, tem um exemplo que eu tenho compartilhado com os irmãos do ministério e eu quero mencionar para você. E esse eu creio que de tudo que eu tenho para pregar para você hoje de manhã é um dos melhores exemplos. Quando nós olhamos para a vida de Noé, temos conversado no colegiado, no ministério, Noé. Eu pergunto para você sobre Noé. O que vem à sua imagem, à sua memória? O que sobe ao seu coração? Eu penso em Noé, desde criança aprendi uma arca. Até temos uma arca no nosso 316 Kids. Noé igual a arca? Arca igual a Noé? Será? Se você olhar em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala quem Noé realmente era. Poderia colocar esse texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala sobre Noé. 1 Pedro 2, 5. Esse é bom, mas não é esse. Então acho que é 2 Pedro. 2 Pedro, desculpe. 2 Pedro 2, 5. Olha quem era Noé.
E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Lá no Novo Testamento, Pedro, ele menciona sobre Noé. Você reparou que ele não menciona a arca? Ele fala quem Noé era e não o que Noé fez. Quem Noé era? Pregador da justiça. Enquanto isso, ele construiu uma arca, ele fez uma obra. Mas antes de fazer, ele entendeu quem ele era. E ele era pregador da justiça. Por que isso é importante? Porque aqui muitas vezes nós nos confundimos. Muito crente acha que é, por exemplo, eu sou um médico. Não, você não entendeu. Você é um pregador da justiça, enquanto você opera algumas pessoas, exerce a medicina. Mas a tua profissão não define você. O teu chamado define você. Meu irmão, Noé, ele era pregoeiro da justiça. Enquanto isso construía a arca, muitos de nós nos atrapalhamos aqui. Esquecemos que nós somos para nos dedicar àquilo que fazemos. Quanto cristão gasta a sua vida fazendo obras? Eu não tenho tempo de cuidar de quem eu sou. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha carreira, eu tenho minha faculdade. Eu tenho que fazer. Peraí, mas você esqueceu quem você era. E muitos só acordam a hora que o emprego vai embora, a hora que a empresa vai à falência. Mas eu achava que isso aqui era a minha vida. Eu lembro de um senhor uma vez, ele falou, eu vi 2 senhores conversando. Achei tão engraçado. Aí um falou assim, porque esse ano nós faturamos tanto, porque nós produzimos tantos metros quadrados de tapete, porque nós... Aí o outro falou assim, do que você está falando? Não, nós fizemos tantos metros quadrados de tapete. Ele trabalhava numa fábrica de tapetes. Aí o outro, mas você é sócio dessa empresa? Não, isso é minha vida. Pouco tempo depois perdeu o emprego. Acabou a vida. Você não tem se confundido nisso? Ou tem? Aquilo que você está fazendo não é quem você é. Você é filho de Deus. Noé era pregador da justiça. Enquanto isso, fazia a arca. Meu irmão, você é pregador da justiça. Sobre você está o nome de Jesus, a paz de Jesus. Você é um ganhador de almas. Você é uma pessoa sarada, resolvida. Você é estável emocionalmente. Esse é você. Você é filho de Deus. Registre isso. E as obras? Como que eu faço para acertar nas obras? Eu já fiz muita obra tentando convencer Deus a gostar de mim. Ele já ama você. E quando eu entendo isso, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz sobre as obras. João capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você percebe que não existe esse extremo? Então eu não vou fazer nada, já que eu sou filho. Não é o contrário. Quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu quero me envolver na obra de Deus. Só que agora entendendo que eu sou filho e que eu sou amado. Você entende isso? Você entende isso? Talvez um exemplo que nos ajude. Imagine que você tenha 15 anos de idade e teu pai tem uma grande fábrica de automóveis. Só que você tem salário como todos os demais que produzem os carros ali. E naquele fim de semana foram chamados para trabalhar além do horário. Uns não aparecem, outros esperam para dar horário para largar a caneta. Mas aquele que entende que é filho, ele aparece e ele fica além do horário. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele não está lá para agradar o chefe, para convencer o chefe a gostar dele. O chefe é o pai dele. Você começa a entender isso? E Jesus, ele explica, ele diz assim, no versículo 19 de João 5. Por si mesmo, o filho não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. E aqui, ouça com atenção essa declaração. Não está na hora
de você gastar um tempinho a mais e prestar atenção nas mãos do teu pai e ver o que ele está fazendo e começar a se ocupar das obras dele? Não está na hora de parar um pouquinho? Deus, qual que é a tua obra sobre a terra? Deus, eu estou tão ocupado dos meus afazeres, não está na hora de dar uma paradinha? Deus, será que não é o Senhor que botou esses ônibus aí com sopa lá dentro, para eu ir de vez em quando entregar uma sopa dessas? Será que essa não é uma obra tua, Deus? Será que não está na hora de eu me ocupar um pouco mais dessas coisas? Deus, será que não está na hora? Será que, Deus, eu já andei observando o Eliseu, o pastor Jefferson, aqueles irmãos, será que o senhor não está nesse Instituto 316? Será que o senhor não está nisso, Deus? Será que não está na hora de eu me ocupar um pouco mais disso? Deus, eu tenho visto no final do culto que tem aqui uma parte do 316 Kids, o pessoal se fantasia, o pessoal canta, o pessoal pula, o pessoal dança. Será que Deus não está lá com a Zildene? Será que Deus não está lá com a Fernanda? Será que Deus não está lá com a Elisângela, com a Ari? Eu estou achando que o senhor está nesse negócio. Será que não está na hora de eu dizer, ei pessoal, eu quero me envolver nisso também? Arno, você não está forçando a barra? Você não está querendo que todo mundo seja obreiro nessa igreja? Estou mesmo. É a minha principal oração. Ou você acha que você está aqui só para se aposentar, só para fazer arca? Arno, mas eu gosto tanto da minha arca. Está quase pronta, eu vou estacionar na praia, inclusive. Teu pastor não vai te dar sossego, meu irmão. Jesus diz, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Do que o senhor faz, Jesus? Eu faço o que eu vejo o pai fazendo. Eu não sei o que o pai está fazendo, mas ele está dando sinais para você noite e dia. Nós precisamos de ajuda nos jovens, nós precisamos de ajuda nos adolescentes. Aliás, nos jovens, vou contar um testemunho para vocês. Segunda-feira agora, passada, lembra que tinha os jipes aqui? Os jovens carregaram no domingo à noite. Aí segunda de manhã, o Andrés e eu fomos devolver o tal do jipe. Meu irmão, aquilo para descer da rampa, travou todas as cuicas, aquilo não dava de jeito nenhum. Estava eu, o Andrés, o dono do jipe sentado no volante e um senhor de idade tentando empurrar aquele morro acima. Eu umas 3 horas. E eu já tinha visto que ia ficar frio, já me encapotei tudo, fui arrancando as roupas assim de... Será que não está na hora de passar na igreja durante a semana? Pessoal, vocês não precisam de uma ajuda aí para organizar as cadeiras com o Vilberto? Hoje de manhã o Vilberto estava aqui, arranjando, o pessoal varrendo aqui, ajeitando. E vai ficar cada vez mais sujo, não é verdade, Vilberto? Cada vez vem mais gente. Será que não está na hora? Ou você acha que o cafezinho aparece de sozinho? Alguém fez esse café. Alguém trouxe o leite. Eu estou dando alguns pequenos exemplos e eu quero mexer com você nessa manhã. E sabe quando você fica com coceira de fazer? Quando você sabe quem você é. Você já é filho. É natural você produzir as obras do Pai. Mas olha o que mais a Bíblia diz. A Bíblia diz no versículo 23, o próprio Jesus disse o porquê dessas obras. Para que todos honrem o Pai. No versículo 29, Jesus fala uma coisa curiosa. Ele falando da ressurreição, ele diz, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Eu pergunto para você, pastor Eliseu. Jesus fala sobre fazer o bem. Em Mateus 24, quando ele fala das ovelhas e bodes, ele vai mencionar obras feitas. Que obras, pastor? Visitar o preso, visitar o enfermo, vestir o nu, dar de beber aos pequeninos. É isso que Jesus vai mencionar naquele dia. Mas obras? É. Quem faz essas obras? Aquele que sabe quem é Jesus. Quanto mais claro isso estiver para você, sabe no que isso vai te ajudar também? Aí você decidiu, ok, vou vir na igreja, vou ajudar. E por alguma razão alguém não percebeu o teu serviço. Isso não muda você. Você veio aqui cedo, 7 horas da manhã, geada lá fora, você ajudando o Vilberto aqui, varrendo, limpando, preparando as cadeiras. E o Vilberto não disse nenhum obrigado para você. Não vou mais, onde já se viu?
Quando você sabe quem você é, essas coisas não são importantes. Você já percebeu isso? Quantas obras de Deus você parou de fazer porque alguém não te deu um tapinha nas costas? Eita nós! Está na hora de voltar, meu irmão. Você é filho. E filho se ocupa das coisas do Pai. Jesus, ele aperta ainda mais, no versículo 27 do capítulo 6, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E eu quero terminar te explicando isso aqui. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que comida é essa, Arno? Aonde que eu compro isso? É uma comida super congelada, que você leva junto no túmulo e descongela no céu? Que comida é essa? Eu vou levar uma lasanha, eu gosto de lasanha. Vai que eu descongelo lá com Pedro. Pedro, pega o garfo e vamos descongelar essa lasanha. Que comida é essa que permanece para a vida eterna? Só tem uma. É a obra que você faz para abençoar o teu próximo. É a única comida que permanece para a vida eterna. E Jesus, naquele dia, ele vai mencionar essas obras. Eu termino com um exemplo. Muitos que me conhecem já me ouviram falar esse exemplo. Se eu perguntar para você o que você almoçou há 2 semanas atrás, na terça-feira, você vai se lembrar? Não. Essa comida já pereceu. Você nem se lembra o que você comeu há 2 semanas atrás, na terça-feira. Você não tem a menor ideia. Mas se eu perguntar para você, qual foi o último prato de comida que você preparou para uma pessoa necessitada? Você se lembra. Você se lembra sim ou não? Você se lembra. Arno, eu preparei um feijão, eu preparei um arroz, coloquei um ovo frito por cima, ou comprei um pão de queijo, ou comprei uma coxinha, comprei uma Coca-Cola gelada. Você não se lembra? Sabe por quê? Essa é a comida que permanece para a eternidade. A obra que você faz para abençoar os outros. Essa é essa comida que permanece para sempre. Meu irmão, o que eu quis ministrar para você nessa manhã, você precisa saber quem você é. Como que eu sei isso? Sabendo quem Jesus é. Mergulhe no livro, no Evangelho de João. Leia ele inteiro. De preferência mais de uma vez essa semana. Jesus, eu quero saber quem o Senhor é. E quando você sabe quem Jesus é, você reconhece quem você é. E as obras do Pai, elas brotam. Jesus disse, do teu interior vão fluir rios de água viva. Não é um gotejar de vez em quando. Não é um pingo aqui, um pingo ali, meu irmão. Você começa a ser um abençoador contumaz das pessoas. As pessoas procuram você porque sabem que vão ter resposta em você. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Você foi chamado para... Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.